princesa, é perigoso andar tão rápido. Por favor, vá um pouco mais devagar. Félix seguia Ati pelo jardim enquanto a princesa praticamente corria entre os canteiros, carregando várias rosas nos braços. Ela se virou para ele com um sorriso travesso. Mas o Cavaleiro do Sangue Carmesim certamente aparecerá em sua armadura brilhante para me salvar antes que eu caia, não é? Félix congelou e ficou vermelho como um pimentão. Ati quase riu. Aquilo era bom demais. Você não vai me salvar, meu Cavaleiro do Sangue Carmesim? Félix baixou a cabeça, desejando provavelmente desaparecer da face de Obélia. Mas Ati estava apenas começando. Você não faz ideia de como eu me sinto honrada por ter o famoso Cavaleiro do Sangue Carmesim como meu guarda pessoal. Félix permaneceu em silêncio. Cada palavra parecia aumentar ainda mais o constrangimento dele. E Ati estava adorando. E ele fica tão fofo quando está envergonhado. Então ela resolveu piorar. Uau, as chamas da paixão que ardem mais vermelhas que o sangue. Um coração de fogo capaz de romper até o gelo mais espesso. Félix parecia querer cavar um buraco e se enfiar nele. A partir de agora, contarei apenas com você, meu querido Cavaleiro do Sangue Carmesim. Vossa Alteza é muito cruel. Coitado do Félix, gente. Mas depois de descobrir aquele apelido, vocês achavam mesmo que a Ati deixaria essa oportunidade passar? Jamais. Quando finalmente chegaram aos aposentos de Claude, encontraram o imperador dormindo, no sofá, de novo. Ati se aproximou devagar. Claude parecia dormir profundamente. Ela se abaixou diante dele e observou seu rosto. Por que ele sempre dorme no sofá desse jeito? Então ela percebeu outra coisa. Ele parece tão cansado ultimamente. Papai? Nenhuma resposta. Claude continuou dormindo tranquilamente. Ati olhou para as rosas que carregava. Depois para Claude. Gente, a oportunidade estava ali. Ela pegou uma das flores e cuidadosamente colocou atrás da orelha do pai. Claude nem se mexeu. Ati segurou o riso. Nobre homem-flor. Ela contemplou sua obra. Uma flor mais bela do que qualquer outra. E então se lembrou da conversa das meninas durante a festa do chá. Está vendo isso, Lorde Flor da Casa Iraim? Contemple a beleza letalmente venenosa de Claude. E como uma flor aparentemente não era suficiente, Ati pegou outra. Aí vou colocar mais uma. Só que, no instante em que aproximou a mão, Claude havia agarrado seu pulso repentinamente com toda a força. Os olhos dele se abriram. E aquele olhar não era exatamente o olhar de um pai amoroso que tinha acabado de despertar. Era o olhar de um assassino. Ati sentiu seu sangue gelar. Claude se levantou abruptamente, ainda segurando o pulso dela, suspendendo-a do chão. Ela quase caiu no chão, sustentada apenas pela mão dele. Socorro! Fazia tempo que Ati não sentia aquela velha e familiar sensação de eu vou morrer. Papai, eu só achei a flor bonita. Claude continuava encarando-a com aquele olhar mortal. Ati entrou em modo de sobrevivência. Eu pensei que se você usasse uma, ficaria igual o Lorde Flor. Não, péssima explicação. E quer dizer, não exatamente homem-flor, eu... Atanásia? Então Claude piscou. O olhar dele finalmente mudou. Ele soltou seu pulso. Era você. Era você? Ati ficou olhando para ele. Ele nem estava completamente acordado? Claude levou uma das mãos à cabeça e voltou a se sentar no sofá. Ati ainda recuperava a alma que havia acabado de abandonar seu corpo. Ele percebeu que ela o encarava. Por que está me olhando desse jeito? Porque você é fofo. Foi o que Ati pensou. Mas obviamente não foi o que disse. Em vez disso, sorriu. Como você consegue continuar bonito mesmo depois de acabar de acordar, papai? Claude franziu a testa. Não seja boba. Ati sorriu. Claude então chamou. Félix. Sim, Vossa Majestade. Peça às empregadas que tragam chá. Sim, Vossa Majestade. Félix estava prestes a sair quando percebeu. A rosa ainda estava no cabelo de Claude. Ati arregalou os olhos. Félix olhou para Claude, depois para Ati. A princesa começou a balançar discretamente a cabeça. Não fale nada. Félix tentou conter a expressão. Claude percebeu. Qual o problema?
Atia entrou em pânico. Félix rapidamente improvisou. Ah, as flores! Atia arregalou ainda mais os olhos. Félix! Ele terminou. Ah, são bastante encantadoras. Ufa. Claude olhou para as rosas nos braços da filha. Atia aproveitou. Podemos colocá-las em um vaso perto da janela. Assim vão receber um pouco de sol. Acho que fará bem para elas. Ela aproximou algumas rosas. Elas cheiram muito bem também. Sinta, papai. Claude aparentemente continuava sem perceber que ele próprio já estava usando uma. Então Félix resolveu testar a expectativa de vida de Atia. Sim, essas rosas realmente ficam muito bem no senhor, Vossa Majestade. Atia virou os olhos para ele. Cala a boca, cavaleiro carmesim! Claude olhou para os dois. Vejo que vocês estão falando muitas bobagens hoje. Então ordenou. Peça às empregadas que tragam um vaso junto com o chá. Sim, Vossa Majestade. Félix saiu. Atia ficou sozinha com Claude e com a flor. Preciso tirar essa flor antes que as empregadas entrem aqui e vejam o imperador desse jeito. Mas como? Simplesmente arrancar? Muito arriscado. Ela precisava de um plano. Atia se aproximou do pai e começou a massagear gentilmente suas costas. Ah, papai. Claude permaneceu sentado. Você deve estar muito cansado ultimamente. Ela continuou a massagem. Deveria dormir um pouco na sua cama. Dormir no sofá não faz bem para as costas, sabia? Claude não respondeu. O sono é muito importante, não importa o quanto você esteja ocupado. Enquanto falava, Atia só conseguia pensar. O que eu faço, gente? Eu simplesmente pego a flor agora? Ela tentou encontrar um ângulo, mas nada. Então perguntou. A propósito, não é perigoso não ter ninguém protegendo a entrada dos seus aposentos, papai? Claude respondeu com a maior naturalidade do mundo. Não precisa se preocupar. Atia esperou. Caso alguém se aproxime de mim com a intenção de me ferir, será rasgado em pedaços. Como é? Atia parou. Claude continuou tranquilamente. Existe um feitiço de proteção. Um feitiço? Foi criado para matar de maneira dolorosa qualquer pessoa que pretenda me assassinar e chegue a determinada distância. Ele olhou para ela. Você não sabia? Eu não saberia disso, pensou ela horrorizada. Então, uma lembrança atravessou sua mente. A época em que Claude quase afogou. A raiva que ela sentiu dele naquele momento. Espera, se naquela época eu realmente tivesse decidido machucar Claude, ela engoliu em seco. Eu teria sido despedaçada? Que família saudável, gente. Claude interrompeu seus pensamentos. Existe um feitiço semelhante sobre você. Atia piscou. O quê? Então não precisa se preocupar em ser esfaqueada enquanto dormem. Papai, talvez existam maneiras menos assustadoras de tranquilizar sua filha, sabia? Desde quando? Claude pareceu pensar. Não me lembro. Faz muito tempo. Atia ficou ainda mais surpresa. Quando é que ele colocou um feitiço desses em mim? E aparentemente, Claude nem considerava aquilo importante o suficiente para lembrar quando havia feito. Atia olhou para ele. Mesmo assim, disse baixinho. Eu ainda me preocupo que alguma coisa possa acontecer com você, papai. Claude virou os olhos para ela, ainda com a bendita rosa no cabelo. Atia continuou. Você precisa continuar ao meu lado por muito tempo, viu? Por alguns segundos, Claude permaneceu em silêncio. Então desviou o olhar. Você é engraçada. Atia piscou. Quem está preocupado com quem aqui? Ele começou. Atanasia, é você quem deveria... Vossa Majestade? Atia gelou. As empregadas? Não! Entre, respondeu Claude. Socorro! Antes que a porta pudesse abrir, papai! Atia se jogou sobre ele por trás e o abraçou. Claude ficou completamente surpreso. Venha passear comigo depois de tomarmos chá, está bem? E enquanto Claude tentava entender por que a filha havia acabado de agarrá-lo daquele jeito, Atia estendeu discretamente a mão e pegou a rosa. Consegui! Pensou ela vitoriosa. Claude suspirou. Eu acho que eu não tenho escolha. Atia abriu um enorme sorriso. Obrigada, papai! E o abraçou novamente. Claude apenas ordenou. Sente-se agora. Tá bom. Atia finalmente foi para o seu lugar. E depois de toda aquela operação, só conseguiu pensar. Sinto que isso acabou de me tirar 10 anos de vida.
E chegamos ao final de mais um episódio, Moonlights. Gente, a Ati descobriu o apelido do Félix e decidiu que nunca mais vai deixar esse homem ter paz, né? O pobre cavaleiro do sangue carmesim, coitado, que nome feio, só queria cumprir tranquilamente o trabalho dele e agora tem uma princesa recitando sobre as chamas da paixão que ardem mais vermelhas que o sangue toda vez que olha pra ele, coitado. Mas eu acho que quem realmente correu perigo hoje foi a própria Ati, porque transformar o imperador em um nobre homem-flor enquanto ele dormia foi uma escolha bastante corajosa, convenhamos aqui, principalmente depois daquele despertar. E no meio de toda essa comédia, tivemos um momento que eu achei muito bonitinho. Quando Ati diz pra Claude que mesmo sabendo que ele sabe se proteger, ela ainda se preocupa com ele e quer que o pai permaneça ao seu lado por muito tempo. Dá pra ver que existe um carinho sincero entre os dois hoje em dia, né? Ela pode ter começado essa história tentando desesperadamente sobreviver ao próprio pai. Mas olha esses dois, aonde eles chegaram hoje. Bonitinho demais, né? O coração fica quentinho. Muito obrigada a todo mundo que assistiu comigo até o final. Se vocês estão gostando dessa história, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse episódio e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. E depois, cada uma dessas ações vai ajudar muito o Velório Stories a continuar crescendo. E quem quiser dar uma forcinha extra pro canal, pode clicar aqui no link do Audible na descrição e testar os 3 meses grátis da plataforma. Vocês têm até 3 meses para cancelar, antes disso nada é cobrado, só após esse período, né? Então vocês podem fazer o teste, tem muitos audiolivros bons, gente, para você ouvir quando você estiver fazendo uma caminhada, você estiver na academia, você estiver arrumando casa, estiver fazendo alguma outra tarefa. Muito legal, viu, gente? Eu recomendo demais. Vocês conhecem audiolivros disponíveis por lá e ainda ajudam a apoiar nosso trabalho aqui. E já anotem para não esquecer, a Ati retorna na próxima semana, terça-feira, às 21 horas. Quero todo mundo de volta pra gente continuar essa história juntos. Porque depois de toda essa fofura, eu continuo de olho nesse cansaço estranho do Claude, tá? Isso tá muito estranho e a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos. Um beijo enorme pra vocês, Moonlights. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e nos encontramos terça-feira às 21 horas com mais Ati. Tchau, tchau!